Quando você está num ambiente, você precisa discernir o ambiente. São 3 entendimentos: quem é você, quem é Jesus e quem está na mesa com Ele. Essa mulher, ela tem uma visão panorâmica, uma visão muito alinhada de ambiente. Se você depois ler a mesma palavra lá em Mateus 15, ela vinha importunando Jesus, ela vinha perturbando Jesus. Por quê? Porque ela sabia quem Ele era. Então, quando você entende quem Ele é, você sabe até onde você pode ir. Ela está no ambiente, importunando Jesus, clamando a Jesus. E naquele momento, Jesus na mesa, com os filhos, com os discípulos, com aquelas pessoas que caminhavam com Ele, com a congregação. Jesus toma uma decisão. E naquele momento, Jesus libera uma palavra muito dura, aparentemente. Jesus olha para aquela mulher e supostamente humilha ela. Mas nós precisamos entender o que está acontecendo de fato nesse momento. Nós precisamos discernir. Esse texto vem depois de algumas parábolas, mas esse momento não é uma parábola, é uma história que está acontecendo ali, onde a mulher está com uma situação em que sua filha está possessa. Ali é uma mãe desesperada, uma mãe que está clamando pela libertação da sua filha. Mas tudo que precisamos entender é: o segredo não é o que eu quero, o segredo é por que eu quero e como eu vou atrair a atenção de Jesus. Como que eu vou atrair o coração de Jesus para o meu problema? Porque o foco não é o problema é fácil de resolver. Mas se você não restaura o teu coração e a motivação dele, você vai viver de problema em problema. Você vai viver tirando água do barco. E Jesus quer que você entenda que mais do que tirar água do barco, você pode comandar a tempestade. Então eu vim aqui hoje dizer para você: para de tirar água do barco, se posicione e comece a falar a tempestade. Jesus está ali, sentado à mesa, num banquete, e a mulher está ali no pé da mesa, importunando, pedindo, clamando a Ele. Jesus olha e diz: ó, mulher, fica calma aí. Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Nossa, que grosseria. Você precisa entender, irmão, que essa palavra ali, cachorrinho, não é aquela mesma palavra de cão que Ezequiel usa para falar dos pastores desalinhados, dos pastores manipuladores, dos cães gulosos. O cachorrinho aqui é um animal dócil. Hoje eu entendo porque eu tenho a Mel. A Mel é da família. O cachorrinho é aquele que está na casa, mas não tem acesso à mesa. O cachorrinho, ele faz parte da família, porém ele não tem acesso à mesa. Você está entendendo, não? Então caminha comigo. Vai pegando no teu espírito. Fala assim: Deus, fala comigo. Você quer que Deus fale contigo, irmão? Sim ou não? Fique atento, porque Deus não fala o que você quer, Deus fala o que você precisa. E o cara que Ele chamou para falar hoje, geralmente não fala também o que você quer. Porque quem paga minhas contas não é você, é Ele. Então, eu também não vivo de agenda, eu vivo pelo propósito. E eu não saí de casa para brincar de crente. Eu não deixei a mulher mais linda do planeta e os 3 filhos mais maravilhosos para vir brincar de crente. Eu vim falar um recado de Deus para você hoje. E se você não gostar, reclama com quem me convidou. E eu paguei minha passagem, estou aqui, e se não gostar nem a passagem, eles pagam. É assim que funciona. Cachorrinhos.
São animais dóceis que estão na casa, mas não têm acesso à mesa. Qual a reação da mulher naquele momento, irmão? Ela se ofendeu? Ela se chateou? Ela ficou com amargura no coração? Aquela mulher, ela dá uma resposta. Diga resposta. Diga resposta. Diga resposta. Querido, o céu não responde pergunta, o céu responde resposta. Quando Deus te pergunta algo, não é porque Ele não sabe, é você que precisa responder. É igual a imigração dos Estados Unidos. Deus trabalha igual a imigração. Quando você para na frente do agente, ele pergunta assim: você já dirigiu nos Estados Unidos? Irmão, ele já está na tela ali, o carro, a multa que tu levou. Olha lá, tu saber, se ele não souber até a cor da cueca que você estava. Está tudo na tela. O agente da imigração pergunta para você, esperando a tua resposta. Deus é assim. Adão, onde você está? Estava na tela. O Deus onisciente sabe tudo, mas Ele pergunta porque Ele precisa de uma resposta sua. Porque a tua resposta dá legalidade para Ele agir na tua vida. A tua resposta dá legalidade no mundo espiritual para Ele fazer o que Ele quer fazer. Então você decide, ou você responde como menino, ou você responde como imaturo, ou você responde como alguém que entendeu quem é Jesus. Aí o pastor não falou comigo, eu não vou mais na igreja. Ai, o pastor não me visitou, eu não vou mais na igreja. Escuta, essa mulher, ela dá uma resposta. Ela diz: ok. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa das crianças. Presta atenção. Jesus usa a palavra filhos e ela usa a palavra criança. Primeiro, irmãos, você acredita que Jesus conhecia o coração dessa mulher, sim ou não? Você acredita que Jesus sabia a força dessa mulher, sim ou não? Então deixa eu te dar um segredo aqui. A chave, né? O pastor da chave está lá no Brasil, mas eu vou liberar. Pega a chave, irmão. Pega essa chave. Jesus não estava dando uma resposta dura para a mulher para afrontá-la. Jesus, sabendo da maturidade daquela mulher, da força dela, estava usando ela para dar uma lição quem estava sentado na mesa. Porque a palavra filhos, quando Jesus diz, não é correto tirar o pão dos filhos. A palavra no grego, isso aqui não é porque eu estudei grego não, irmão, é só apertar um botãozinho na Bíblia aí, tem um botãozinho aqui no aplicativo, e dá a palavra no grego, né? No grego, no hebraico, essa palavra no grego é ruios, ou não é? Teknon, diga teknon. Repita, teknon. Se hoje vai sair daqui falando no grego, diga teknon. A palavra teknon é filho imaturo, criança. Jesus diz assim, ó, não é lícito tirar o pão dos filhos imaturos das crianças e dar para os cachorrinhos. Aí a mulher responde, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai das criancinhas. A mulher está dizendo assim, ó, eu sei, mas deixa eu comer, deixa eu desfrutar do que esses imaturos não estão desfrutando. Jesus ela está dizendo assim, ó, eu quero valorizar o que eles estragam, porque tem uma igreja sentada na mesa estragando o pão. Você está entendendo, irmão? Tem uma igreja sentada na mesa estragando comida, porque são imaturos. É uma igreja imatura, é uma igreja que estraga pão, ou que só come a parte que quer. Essa mulher representa uma igreja faminta que está no pé da mesa dizendo, dá para mim que eu vou valorizar. É uma igreja que está com fome, é uma igreja que está com sede, é uma igreja que está desesperada. Ela diz, eu vou fazer dessas migalhas o meu banquete.
Eu vou fazer dessas migalhas o meu banquete. Eu vou ensinar para esses teus filhos imaturos aí como é valorizar o pão. Hoje nós vivemos numa era onde são muitas pregações, muitas mensagens. Você escolhe o pão que quer comer no YouTube. Você escolhe o pão que quer comer no Instagram. Você come o que você quer e estraga o resto. Eu vim aqui dizer para você, irmão, coma o pão completo. Chegou a hora de crescer e parar de deixar farelo. Quem deixa a mesa suja, cheia de migalha, é criança. É criança. Ou eu, que de vez em quando como pipoca, minha esposa reclama. Eu como pipoca, fica o peito cheio de pipoca. Que cai a pipoca, vai saindo. Eu não pego de um, eu pego assim, ó. Opa. Pipoquinha assistindo filme, termina o filme. No cinema, então, os caras que limpam o cinema devem ficar desesperados comigo. Mas eu vim aqui dizer, irmãos, que na mesa estavam filhos, tecnon, filhos imaturos, filhos que não valorizam pão. E essa mulher está dando uma resposta. Jesus diz, essa resposta destrava o teu sobrenatural. A maturidade. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Digo-vos, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Escute, a imaturidade bloqueia o acesso à herança. A imaturidade, a falta de crescimento, a falta de amadurecimento. Se você permanece como um filho tecnon, um filho imaturo, você não acessa. Você não toma posse. Você fica murmurando, sendo o senhor de tudo. Você fica ali olhando para as coisas e não desfruta. Mas prosperidade não é ter, irmã. Prosperidade é desfrutar. Prosperidade não é ter coisas, prosperidade é dominar sobre elas. Tem muita gente que conquista as coisas, mas escute, você precisa governar. E quem governa é maduro. Se você não entra num lugar de governo, você vai ser escravo do que... Se você não governa, você será escravo da tua conquista. Eu conheço milionários que são escravos dos milhões. Eu conheço milionários que são escravos dos milhões. Se você não consegue desfrutar dos teus milhões, você é um pobre, miserável, cego e nu. E eu vim aqui dizer, cresce e começa a dominar sobre as coisas. Começa a governar sobre as coisas. Começa a valorizar e desfrutar. Jesus, ele foi batizado no Jordão. Jesus foi batizado por João Batista. João Batista olha para ele e diz, não, eu não posso te batizar. Eu tenho que ser batizado por ti. O Senhor vem a mim, mas eu que tenho que ir a ti. Mateus 3,16. Abra sua Bíblia, Mateus 3,16. Batizando Jesus, saiu logo da água. Eis que lhe abriram-se os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia, este é, quê? É o quê, meu filho? Em quem eu tenho? Ok. Se você vê a palavra que Deus está falando, filho, não é a mesma palavra que Jesus usa na mesa, filho. O filho que Jesus chama os que estão na mesa é tecnon. O filho que Deus está falando é ruios. Diga comigo, ruios. Diga ruios. Você vai sair daqui falando grego. Diga ruios. Filho maduro. Este é meu ruios. Este é meu filho maduro em quem eu tenho prazer. Este é o filho que não estraga pão. Esse é o filho que faz a minha vontade. Esse é o filho que cumpre o meu propósito. Esse não é um filho mimado que está na mesa estragando pão.
Esse não é um filho mimado que está em casa chateado porque eu não fiz uma festinha para ele. Esse é o meu filho amado. E aí no capítulo 4 de Mateus, no versículo 1, a Bíblia diz que depois do batismo Jesus é levado pro deserto. Por quem? Pelo Espírito. O Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Sabe por quê? Porque quando você chega na maturidade, você vai ser provado. Quando ele chega no deserto, depois de 40 dias, Satanás chega e diz: se tu és ruios, se tu és um filho maduro, como ele disse que tu é, transforma a pedra em pão. Jesus não só estraga pão, como não se exibe fabricando, usando dom, usando talento para mostrar que tem poder para fazer pedra transformar em pão. Tudo que o diabo quer é que você se exiba, você se mostra. Mas um filho maduro não se exibe, ele se manifesta. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos, não a exibição dos crentes. O filho exibido é o filho imaturo. O filho que briga pelo brinquedo, quem diz é meu são as crianças, não os adultos. Você já viu criança? É meu, é meu. Não, esse cargo é meu. Briga por cargo na igreja, briga por posição. O filho maduro já sabe a sua posição. O filho maduro sabe que a posição dele é no coração do Pai. O filho maduro sabe que a posição dele é cumprindo a vontade do Pai. Então Jesus, como filho maduro, ele é tentado a transformar a pedra em pão. Satanás diz: se tu és quem ele disse que tu és. Irmão, se o Pai disse que eu sou o que o Pai disse que eu sou. A tua identidade não está na terra. A tua identidade não está nos teus resultados. Para te falar a verdade, o que mais atrapalha o homem são os resultados. Porque ele acha que porque está dando certo, Deus está com ele. Nem tudo que está dando certo, Deus está aprovando. Você acha que a tua empresa está faturando é porque Deus está contigo? Você acha que está tudo bem, Deus está contigo? Não, irmão, às vezes está dando tudo errado e Deus está contigo. Mas Ele está te forjando, te preparando para algo maior. Então, primeiro, não se ofenda. Não guarde amargura. Seja maduro. Jesus se posiciona e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Jesus está falando? O que me sustenta não é o meu dom. O que me sustenta não é o meu talento, não é a força do meu braço. O que me sustenta é a palavra que o meu Pai disse. Eu sou sustentado pela palavra. Eu vim aqui dizer nessa manhã: existe uma palavra do Pai sobre a tua vida. E a partir de hoje você vai ser sustentado por ela. Todo medo, toda depressão, toda angústia vai embora, porque a palavra de Deus está sobre ti. Existe uma palavra de Deus sobre a sua vida. E você não vai andar no medo, porque quem anda no medo não anda no amor. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então se posicione hoje. Se posicione e diga: Deus, eu quero esse processo. Diga processo. Diga processo. Ninguém quer processo. Ninguém quer amadurecer. Ninguém quer passar pelo deserto. Mas o deserto é lugar de revelação do amor do Pai. Deserto é lugar de crescimento, de amadurecimento, de reposicionamento. Então Deus está nos chamando para esse lugar. Abra sua Bíblia. Nós vamos falar de mais um filho. Lucas 15. Lucas 15, versículo 11. Fala da parábola do filho pródigo. Lucas 15, 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dai-me
a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. O pai reparte os bens com o filho. Depois você pode ler em casa o restante. Leia o capítulo 15. Eu quero ganhar tempo aqui. Essa parábola conta a história de um filho que pede a herança. Só que ele pede a herança sem maturidade. E quando um filho imaturo pega a herança, o que é que vai acontecer? Ele vai perder. Mas naquele momento o pai te deu. Escute, irmão. Tem muita gente que está pedindo coisa a Deus, pedindo, e o pai dá para provar você. Tem gente que pensa que está sendo abençoado, está sendo punindo. Deus está punindo você, dando coisas para você. Deus nem sempre abençoa quando dá. Geralmente Ele abençoa quando Ele arranca de você. Quando Deus consegue arrancar algumas coisas, Ele está te abençoando. Então não chore porque você perdeu. E na realidade você não perdeu. O que Deus arrancou é porque Ele vai colocar algo maior. O filho imaturo pega a herança, vai embora. E aí ele gasta tudo, perde tudo. Porque o herdeiro menino, com mente de escravo, ele vai embora, perde tudo. E chega no fundo do poço. Vai comer com os porcos. Aí ele lembra. Ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá eu posso ser pelo menos um escravo. Nem o fundo do poço fez o infeliz entender que ele é filho. Aí, esse filho tecnon, filho imaturo, volta para ser escravo. Só que o pai está na porta. O pai está na porta esperando. Tem muita gente que acha que o pai estava esperando assim, ansioso. Ai, meu filho, será que ele vem? Será que ele volta? Não, irmão. O pai tinha certeza que ele ia voltar. Eu tenho um conceito. A minha mente santificada pensa que aquele pai estava na porta para proteger o retorno do filho mais novo do filho mais velho. Porque pior do que o imaturo que foi é o imaturo que ficou. Tem gente que saiu da igreja porque era imaturo. Mas pior é o que fica. É mais difícil conquistar alguém que ficou do que alguém que foi. É mais difícil você resgatar alguém que ficou na casa pensando que é o que não é, do que o que foi embora. Então tem um imaturo que foi e o imaturo que ficou, e o pai no meio. Quando o imaturo volta, o pai está ali com o anel, o pai está com a sandália, o pai está pronto para receber. Porque um pai sempre está pronto para receber um filho. E aí ele recebe o filho e ele tem um novilho preparado. O novilho simboliza quem, irmão? Ei, deixa eu dizer para você. O Pai Celestial já tinha um novilho pronto antes da fundação do mundo. O Cordeiro Pascual já estava morto antes da fundação do mundo. Antes de você ir embora como um filho imaturo, antes de você pecar, ele já tinha um cordeiro para a festa. O pai faz uma festa. Aí o filho que estava em casa disse: ô pai, você nunca fez uma festinha para mim? Eu estou aqui servindo no voluntariado. Eu estou aqui no estacionamento. Eu estou aqui no departamento Kids, que para mim é o departamento mais importante da igreja, porque você tem a oportunidade de tocar na próxima geração. Eu estou aqui servindo. O senhor nunca fez uma festinha para mim. O pai olha para ele e diz: filho, tudo é teu, desfruta. Esse teu irmão estava perdido. Sabe qual é o problema, irmão? Assim como aquela mulher apaixonada, desesperada, faminta, se posiciona. Deus está esperando que você se posicione, porque esse filho que volta, ele volta quebrado, ele volta moído,
E quem passa por um processo como ele passou, valoriza mais o pão que está na mesa. Mas sabe o que acontece com esse filho que volta? Ele vai se reposicionar. Ele recebe do pai e ele se posiciona. Você já viu? Aqui eu acho que não acontece isso não, só lá no Kansas. Uma pessoa que se desvia, que vai embora e volta com canções, e volta querendo servir. Aí tem um outro que está sentado há 10 anos na igreja e diz: poxa, estou aqui há 10 anos, nunca tive oportunidade. Você não quer oportunidade, mas você quer aparecer. Sabe quando eu comecei a pregar o evangelho? Eu aceitei Jesus no dia 9 de outubro de 98. Eu comecei a pregar no dia 10. Eu entrava no ônibus: boa tarde, meu nome é Rafael, eu fui tocado pelo amor de Deus, Jesus me resgatou. João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não esperei o pastor me dar um microfone. Eu pregava na praça, na rua, no trem, no ônibus. E hoje estou pregando na Lagoinha, Miami. Por quê? Eu nunca esperei alguém me dar um microfone. Se posicione. Se posicione. Quando bate a bateria assim, dizendo pra gente acabar, Se posicione. Tome o seu lugar de filho, amadureça. Pare de ofensa. Pare de esperar no homem. Eu quero oportunidade. Irmão, maturidade é acesso para falar. Maturidade te dá acesso para falar, mas te dá sabedoria para se calar. O maduro é aquele que tem acesso, mas nem usa. O imaturo, ele quer uma posição, ele quer um cargo. Eu já vou terminar, fica tranquilo. Na realidade, é a autoridade que te dá acesso, e a maturidade te dá sabedoria. Então que nessa manhã, começo de tarde, você se posicione como aquela mulher e decida valorizar o pão. E assim como aquele filho pródigo volta e recebe do pai acesso de novo, o filho imaturo, porque escute, irmão, você sabe qual era o desejo daquele pai? Sabe qual é o desejo do pai do filho pródigo? O desejo daquele pai é que quando o filho mais novo foi embora, o filho mais velho chegasse para ele e dissesse: pai, fica tranquilo, eu vou buscar esse cabeção. Porque foi isso que o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, fez. Quando todos estavam perdidos, destituídos da glória de Deus, ele disse: eu vou resgatar eles. Tudo que o pai do filho pródigo representa Deus, irmão. Tudo que ele queria que o irmão mais velho fosse maduro o suficiente para ir buscar o irmão que se perdeu, e não ficasse nas quatro paredes com mente de escravo, trabalhando para um pai como se trabalhasse para um senhor. Trabalhando para um pai, irmão, eu não trabalho por necessidade nem por salário, eu trabalho por herança. Para um funcionário você dá salário, para um filho, para um amigo você dá presente, mas para um filho você deixa herança. Então eu trabalho em algo que é meu. Eu trabalho em algo que é meu. Eu sou dono. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Você está entendendo, irmão? Você é herdeiro de todas as coisas. Você só precisa amadurecer. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3,19 para a gente terminar. Primeira Coríntios 3,19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios.
que são pensamentos vãos. Porquanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é o quê? Tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Esse alinhamento com o coração de Jesus, que é um coração de filho maduro, faz com que nós venhamos desbloquear o sobrenatural. Quando Jesus disse: essa resposta é o que eu precisava para ensinar esses que estão na mesa. Vai, a tua filha está livre. Quando você entende quem você é, entende quem Ele é, e dá uma resposta sem ofensa, sem orgulho, sem soberba, você se humilha, irmão, porque ninguém humilha quem já se humilhou, ninguém mata quem já morreu. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Então nessa manhã o que vai desbloquear é a tua resposta. É a tua resposta perante a afronta, perante as situações que você está vivendo, perante o caos que você está vivendo. Você decide. Tenha coragem. Seja forte. Seja corajoso. Josué capítulo 1, versículo 9. Josué estava tristinho porque Moisés foi embora. E agora quem poderá nos defender? Chapolin Colorado, não. Quem riu é porque tem mais de 40. Deus chega e diz: Josué, levanta. Levanta. Deixa de lamúria. Deixa de chorumela. Ser forte e corajoso, porque assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. E tem uma coisa: onde você pisar eu piso, onde você entrar eu entro. Chegou o tempo de amadurecer. Chegou o tempo de entender os lugares que você vai entrar, os lugares que você vai pisar, as nações que você vai conquistar. Tudo é teu. Amadureça, porque a maturidade te dá acesso à herança. Fique de pé comigo. Vai, já está resolvido. Vai. Ei, não teve campanha de oração, não teve 7 semanas da vitória, 7 semanas do milagre. Teve uma resposta correta. Tudo depende da tua resposta hoje. Como você vai responder a Deus hoje? Se Deus faz, você está feliz. Se Deus não faz, você está triste. É imaturidade. Se Deus te dá a casa que você queria, você está feliz. Se Ele não te dá, você está triste. É imaturidade. O maduro não se ofende. O filho ruios faz a vontade do pai. Ele não transforma pedra em pão. Ele não pula. Ele não salta de lugares altos para se exibir. E ele não se dobra a Satanás. Satanás diz: se prostra, que tudo isso aqui eu vou te dar. Mas um filho maduro sabe a sua identidade. Satanás usou a mesma estratégia que ele usou com Eva. Come desse fruto, que se você comer, você vai ser igual a Deus. Por falta de identidade, ela perdeu o propósito, porque ela pecou buscando algo que ela já tinha, a imagem de Deus. Ela já era igual a Deus. O diabo está enganando muita gente, oferecendo coisas que já são suas, e você, por falta de identidade de filho, de herdeiro, corre atrás do que é seu, e está cansado, está fadigado, correndo atrás do vento em círculo. Mas hoje você vai entrar num processo de amadurecimento para se tornar um filho ruios. Uma igreja madura nascendo em Miami, que vai tomar posse da herança, que vai entrar em lugares de autoridade, que vai se posicionar,
Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Amadureça, cresça e tome posse do que é seu. Escute, eu quero orar por você. Tenho 5 minutos para orar. Em 5 minutos eu quero orar por você. Você que quer se reposicionar nesse lugar de amadurecimento, que quer se reposicionar, deixar de ser esse filho na mesa estragando o pão e passar a ser um filho que valoriza o que Deus está fazendo. Sai do teu lugar e vem aqui. Vem aqui dar uma resposta para o céu. Vem aqui dar uma resposta para Deus. Vem aqui dar uma resposta para o Senhor. Essa resposta vai destravar o sobrenatural. Nós queremos, Senhor. Nós queremos, Senhor. Você que está fugindo do processo, volte hoje para o processo. Deus te chama para o processo, vem. O reino de Deus é assim. É como um homem que planta a semente na terra e vai dormir, não sabendo ele como a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Processo de Deus. Processo de Deus. Eu profetizo hoje maturidade. Maturidade. Receba do Senhor. Receba do Senhor. Ruios. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho amado. Esse é meu Ruios.